Boa noite, pessoal. Começar, tá? Hoje eu tô gravando a tela, tá? Só para avisar para vocês. Da aula, né? Hoje a gente vai começar. Estão me escutando direitinho? Certo. Estão vendo minha tela, né? Então hoje a gente vai começar a tratar de projeto de algoritmos, tá? De paradigmas para o projeto de algoritmos. Então, o primeiro paradigma que a gente vai abordar, tá? É o paradigma de divisão e conquista, tá? Então, o que é que a gente vai pensar a partir de agora, né? Dado que a gente já sabe como provar algoritmos, né, como analisar algoritmos, a gente vai começar a pensar em como projetar esses algoritmos em termos de que os algoritmos que forem definidos possam aumentar, por exemplo, a eficiência na resolução do problema que a gente quer resolver. Tá? Então, assim, divisão e conquista é um paradigma mais simples, sabe, de todos os que a gente vai abordar. E você já tem visto esse paradigma, a aplicação desse paradigma em alguns algoritmos, tá? Um algoritmo conhecido, que é baseado no paradigma de divisão e conquista, é o Merge Sort, né? Certo? Então, se vocês pensarem direitinho, o Merge Sort é dividido em 3 etapas, tá? A partir de um vetor existente, né? A gente divide o vetor em vetores menores, né? Então, a gente vai pegar um vetor A, por exemplo, dividir sempre por 2 esse vetor, né? Que vai gerar subvetores, né? Ou sublistas, né? Como está sendo destacado aqui no slide. Né? Aí a gente vai pegar cada sublista dessa, né? E vai. O microfone aí, tá? Desliga aí, por favor. Tá bom que vai estar errado. E agora, parece que você disse que vai pegar o melhor só se ficar. Tentar identificar esse trio aí. Tentou levar esses três. Negócio. Infelizmente, todos estão bem e a polícia está atrás desses três bandidos que querem. Obrigado, Pronto. Obrigado, Natália. Então, o que a gente tem, a primeira etapa sempre na aplicação do paradigma de divisão e conquista, vai ser a divisão, tá? Que é a etapa de dividir um problema, né? Em subproblemas. Tá? Se a gente pensar no problema, na divisão da entrada, como a entrada definida pela variável n, tá? A gente vai sempre dividir esse n, e nesse caso do merge sort vai ser a divisão por 2. Né? A próxima etapa é conquistar, né? Conquistar cada subvetor desse ou sublista, tá? Ou seja, a gente vai ordenar cada sublista separadamente, né? E o passo final, que é realizado também no algoritmo merge sort, tá? Com base no divisão e conquista, é a combinação, né? Porque a gente pega os subproblemas que já foram ordenados e combina, né? Esses subproblemas, tá? Até que a gente alcance. Na realidade, a gente começa a combinar quando a gente alcança listas de elemento com tamanho 1, né? Na realidade, não listas que possuem um elemento, né? Certo? Eu não vou mostrar o algoritmo novamente para vocês, porque vocês já conhecem, né? Assim, é só para enfatizar, tá? Que primeiro a gente divide, depois em subproblemas, né? O problema maior resolve cada subproblema separadamente, né? Ou seja, ordena, né? Nesse caso, e no final combina, tá? E aí a maneira que a gente vai dividir vai depender do problema que a gente quer resolver, tá? No merge sort a gente sempre divide por 2, né? Mas a gente poderia dividir por 4, por 5, né? E assim por diante, né? Depende do problema que a gente está resolvendo, tá? E aí o primeiro problema que a gente vai aplicar, tá? Além do merge sort, que vocês
já conhecem a aplicação, né? Então, acredito que vai ser mais fácil de entender esse paradigma, né? É a multiplicação de inteiros, tá? Só que eu vou colocar primeiro um algoritmo mais básico, né? Para a divisão de inteiros. Depois a gente vai melhorando, tá? Esse algoritmo, tá? Aí eu vou chamar esse algoritmo de alg1, tá? Aí a primeira opção que a gente tem para multiplicar inteiros poderia ser a repetição da adição de dois valores, né? De um valor, na realidade, né? Se a gente quiser multiplicar x por y, a gente vai, por exemplo, somar repetidamente o x, né? Até que o x seja igual a x vezes y, né? Que é a solução que a gente precisa, né? E aí, se a gente pensar nisso, né? A gente tem somas intermediárias, né? Eu vou colocar isso no quadro digital daqui a pouco, tá? Para ficar mais fácil de entender, né? O que eu estou querendo colocar para vocês, né? Mas se a gente pensar de maneira geral, a gente vai multiplicar, fazer sucessivas somas, né? Intermediárias entre x e x vezes y, né? Que é a saída que a gente quer, né? Que é a pós-condição, né? Que a gente espera para o algoritmo, né? Aí a gente vai ter, se a gente pensar de maneira geral também em relação à adição, o passo de adição de x, a soma ao acúmulo na realidade que a gente já tem, né, que é a soma atual, isso vai demorar, se a gente pensar em termos de passo, duas vezes n, tá? Não é isso? A gente tem a soma atual e vai ter mais um passo, né, de computação, né, em relação à soma, né, ao acúmulo, né? Ou seja, né, a gente vai ter um número total de passos de 2 vezes n vezes y, né, que é a pós-condição que a gente espera, né? Se a gente for pensar isso em termos de conta, né, de acúmulo, né? Se a gente escrever isso puramente com relação à entrada, né, que é n, em relação ao número de dígitos, né, que a gente possui, né, que o número possui na realidade, né, que a gente está multiplicando, a gente vai ter um limite, né? Um limite de dígitos, né? Que é na base 10 aqui vai ser 10 elevado a n, que é o número de dígitos, menos 1, né? Representando sucessivos 9, né? Certo? É a quantidade limite de dígitos que a gente tem, né? No decimal, né? E aí, se a gente olhar para essa conclusão que a gente teve aqui em cima, né? Que é o número total de passos, né? De somas intermediárias entre iniciando em x, né, na realidade, né, no primeiro passo, a gente vai ter 2 vezes n vezes y, né? Se a gente pensar nisso, a gente vai dizer que essas 2 vezes n vezes y, 2 vezes n vezes y, tem que ser, na realidade, se a gente pensar num pior caso, menor ou igual a uma hipótese da gente, né? Que é esse carinha aqui, tá? Que é o limite que a gente definiu, tá? De 10 elevado a n menos 1, né? Se a gente considerar isso o y, o limite do y, a gente vai ter 2 vezes n, substituindo aqui diretamente nessa conclusão, 2 vezes n vezes os 10 elevado a n menos 1, né? Que é o limite que a gente tem para a representação, que se a gente olhar, pensar na análise assintótica, esse menos 1 aqui a gente pode ignorar, né? E colocar que isso é aproximadamente 2 vezes n vezes 10 elevado a n, né? E pensar que isso é n vezes 10 elevado a n no pior caso, né? Se a gente colocar como exemplo, né, ao multiplicar um número com 10 dígitos, isso vai levar aproximadamente 100 milhões de passos. Né? É muita coisa, né? Com base nessa conclusão aqui que a gente teve. Né? Deixa eu trazer aqui o quadro, tá? Para tentar deixar mais claro. Se a gente olhar direitinho, né, resumidamente, o que a gente tem aqui, como eu coloquei para vocês, a gente precisa multiplicar por somas sucessivas, né? Em x em relação a y vezes. As somas intermediárias, resumindo, né? Vão estar entre x e x vezes n, que é a pós-condição da gente, né? Deixa eu ajustar isso aqui, tá? Certo. Ele vai estar entre esses dois, né, carinhos, né? O limite da gente é esse aqui, né? O que a gente quer alcançar, né? Isso aqui é a pós-condição, vou chamar de PS aqui, né? Isso aqui é a pós-condição da gente, né? PC, né? Desculpa.
pós-condição da gente, né? Certo? Então, a gente tem de N, as somas intermediárias de N até 2 vezes N dígitos, como eu coloquei para vocês anteriormente, né? E aí, um passo de computação só enfatizando é no máximo 2 vezes N vezes Y. Se a gente pensar, compactar aquela representação que está no slide, tá? Para tentar deixar mais fácil o espaço de análise, né? Da complexidade desse algoritmo em termos de computação, né? A gente pensa que, repetindo, né, enfatizando que o número de N dígitos em Y, né, não pode ser maior que 10 elevado a N menos 1, e aí que o resto só foi uma substituição, né, só enfatizando que isso aqui é o limite superior, né? Então, o número de computações da gente, que a gente definiu como 2 vezes N vezes Y, né, que resulta na pós-condição, ela é limitada a essa representação aqui, né, que é exponencial, né? Dado que a gente está elevando a um N que a gente não sabe qual é, né? Quem é esse N, né? Ou seja, né, um tempo de execução muito ruim, tá? E isso a gente não quer, tá? A gente não deseja que o algoritmo da gente seja exponencial. Tá? Beleza. Aí a gente pode melhorar, tá? Tentar melhorar ao menos, né? Se a gente pensar na multiplicação de inteiros tradicional, tá? Sem ainda aplicar a divisão em conquista, né? A gente não chegou lá ainda, tá? A gente pode multiplicar, por exemplo, x vezes y, né? Considerando um algoritmo que já é conhecido, né? Bem conhecido, na realidade, né? Que os dígitos de y são percorridos da direita para a esquerda, multiplicando por x, né? Que é aquela multiplicação tradicional que a gente aprende desde do início, né? Da formação da gente, né? E aí depois a gente soma os resultados, né? Aí essa conta tradicional, tá? Ela é um pouco não, já é bastante melhor do que aquele resultado em termos de pior caso exponencial, né? Porque a gente vai ter um tempo de execução quadrático agora, então a gente vai baixar bastante, né? É muito melhor o tempo de execução quadrático do que exponencial, né? E aí a gente vai ter uma conclusãozinha, mas antes de concluir isso, né, eu vou trazer de novo o quadro para cá e vou colocar o algoritmo aqui, tá? Como para facilitar, eu já estou fazendo antes da aula, né, lembrando isso aqui, e depois eu disponibilizo para vocês, tá? O que a gente tem é que no método tradicional, né, se a gente pensar em termos de pseudocódigo, né, a gente vai ter a multiplicação aqui definido por essa funçãozinha, ou não multiplicação. A gente vai ter como entrada, né, um vetor, dois vetores na realidade que a gente está chamando de A e B aqui, que representa os valores que a gente quer multiplicar, tá? Naquela continha, com aquele algoritmo tradicional, né? E a gente vai ter que representar a base para essa conta também, né? Então, resumidamente aqui, para a gente não perder muito tempo nesse algoritmo que você já conhece, tá? A gente vai ter, só para fazer uma analogia com o tempo de execução que foi definido aqui no slide, tá? O que a gente vai ter é que a gente tem basicamente aqui dois pares, né? Aninhados, né? E como vocês já sabem como calcular o tempo de execução desse carinha aqui, eu não vou calcular ele agora não, né? Quem tiver interesse, calcula ele depois, detalhadamente, né? Mas se a gente observar logo de cara, se a gente tem um vetor de 1 até P, e um vetor A de 1 até P, e um vetor B de 1 até Q, né? Poderia substituir aqui, sei lá, por P por N, Q por M, tanto faz, né? Mas como está definido aqui, a gente vai ter um somatório aqui embaixo, né? Só lembrando, né? Então tem um somatório de
AI, né? Que é esse carinha aqui, de 1 até P, né? Em I, né? De I, né? Aí isso vai levar a gente para uma multiplicação com esse cara anterior aqui, que vai dar o n ao quadrado que está lá no slide, né? Só para deixar isso mais claro em termos de execução do laço, né? E do resultado que a gente obtém lá, né? Se a gente colocar como dados de teste, né? Para aquele pseudocódigo, o vetor A como 1, 2, 3, por exemplo, né? Com 123, né? O vetor B como 2, né? Então a gente vai multiplicar 123 vezes 2, né? Definir a base como 10, né? A base que a gente está trabalhando. A gente vai ter que a repetição do laço mais interno, né? Com o cálculo do produto e com o transporte, com a operação de transporte aqui, né? Isso vai dar para a gente um produto, no final de tudo, que representa o resultado da multiplicação entre 2 vezes 3, vezes 2, vezes 1, considerando esse transporte aqui, né? Que a gente precisa fazer no algoritmo. Né? E aí, como a gente tem dois laços de repetição internos que vão, se a gente generalizasse lá de P e Q para N, né? Então a gente tem um para de I até N multiplicado por um para, né? Que vai de I até N. Então a gente tem N ao quadrado. Né? Certo? Só que N ao quadrado ainda não é o que a gente quer, tá? N ao quadrado ainda não tá bom, tá? Ainda é muito lento, tá? A eficiência não tá legal ainda, não é o que a gente quer. Então a gente pode fazer uma tentativa de um terceiro algoritmo, tá? Aí nesse algoritmo, a gente vai pensar em dividir a entrada agora, tá? Que aí entra a abordagem de divisão e conquista, tá? A entrada são os valores que a gente quer multiplicar, né? Então, se a gente pensar nisso em termos de x e y ainda, né? A gente pode assumir que, para esse algoritmo da gente, na realidade, a gente vai ter que assumir que é uma potência de 2, tá? Vamos fazer isso por simplificação, para facilitar as contas aqui, tá? E se a gente considerar dois valores que a gente quer multiplicar, por exemplo, 5.678 e 1.234, né? A gente pode definir, por exemplo, variáveis A, B, C e D e dividir sempre por 2 cada entrada dessa, tá? A entrada da gente é x e y, são x e y, né? Então a gente pode dividir x no meio, né, na realidade, né? Quebrar em duas partes esse carinha, então a gente teria A relacionado com 56 e B relacionado com 78, C relacionado com 12 e D relacionado com 34, tá? Eu vou puxar de novo para cá o quadro, porque eu coloquei de maneira um pouco mais detalhada aqui, tá? Certo. Então, a gente sempre vai pensar em dividir a entrada, se a gente imaginar que o tamanho da entrada em N é N, né? A gente vai ter que assumir para esse algoritmo que a gente está tratando que N é uma potência de 2, tá? Só para garantir a corretude do algoritmo em relação a como ele foi escrito, tá? Se a gente considerar essa instância do problema, como eu falei para vocês, a gente tem essa divisão aqui, né? Utilizando 4 variáveis, né? A gente está dividindo essas duas entradas aqui e transformando ela nessas 4 variáveis, tá? Aí o próximo passo vai ser definir o algoritmo que a gente vai usar para fazer a multiplicação, tá? Entre esses dois inteiros. Aí o passo 1 vai ser, isso aqui já é um algoritmo definido na literatura, tá? De como é possível resolver esse problema. A gente tem a multiplicação entre, por exemplo, primeiro entre A e B, né? No passo 1 do algoritmo, tá? No primeiro passo do algoritmo, a gente vai pegar a variável A e multiplicar pela variável B, nesse caso já daria 672, multiplica B por C, né? B por D, desculpa, que é a outra entrada, a outra divisão de entrada que a gente fez para Y, né? Então isso aqui é X, né?
E isso aqui é y, né? Só lembrando, né? Quer dizer, isso aqui é x vezes y, né? Parte de y, né? Deixa eu... A, B, BD, não. Isso aqui é x, né? Só para deixar claro. E aqui é y vezes parte de x, né? Certo? D faz parte de y, né? B, A e B fazem parte de x, né? Na divisão, né? E C faz parte de y também, né? Só lembrando que é isso aqui que eu estou falando, né? Se a gente pensar nisso, né? No passo 3, a gente pode continuar as contas, né? Então, eu posso, no passo 1, a gente multiplicou A vezes B, as variáveis, né? No passo 2, multiplicou B vezes D, obteve 2.652. No passo 3, agora, a gente vai somar com B de novo, né? Manipular A e B de novo, depois multiplicar isso por C mais D, né? Vai obter 6.164. No passo 4, é só fazer um truque aqui na matemática, né? Pegar o resultado do passo 3, subtrair pelo passo 2 e depois, pelo passo 3 aqui, né? Subtrair pelo passo 2, depois subtrair pelo passo 1, essa ordem não faria diferença, né? A gente tem 2.840, né? No último passo, a gente soma o passo 1, né? Esse carinha aqui, com o passo 2, com o resultado do passo 4, e isso vai dar para a gente o resultado que a gente esperava, tá? Certo? Que é esse aqui. É um truquezinho, tá? Então, a gente primeiro dividiu a entrada nas duas entradas, que é x e y, entre A, B, C e D, e depois usou esses 5 passos de um algoritmo, né, que a gente já tem definido, para chegar nesse resultado a partir das divisões. Né? Se a gente generalizar isso, né, essa divisão da entrada, a gente vai ter uma formulazinha, tá, para representar essas contas, tá? Representar tanto a parte que representa o x quanto a parte que representa o y, tá? E a gente vai considerar o x como a gente está na base 10, né, trabalhando, né? Nesse caso, né, nesse algoritmo da gente, a gente vai dizer que o x agora ele vai ser 10 elevado a n sobre 2 vezes a mais b, né? Isso aqui é o que representa a junção da divisão que a gente fez, né, anteriormente, né? E aí a mesma coisa para y, né? Y vai ser a junção das duas partes que a gente tinha dividido antes, vezes 10 elevado a n sobre 2, para obter o valor original que a gente tinha antes, né? Certo? Então, se a gente considerar a instância do problema, né, para 56, 78, 12, 34, né, ou seja, 5.678 vezes 1.234, e se a gente usar essa formulazinha aqui, essas duas, né, a gente vai ter essa conclusão aqui, né, por substituição, né, dado que o primeiro valor tem 4 dígitos, né, o n é igual a 4, né, então a gente tem para x 10 elevado a 4 sobre 2, vezes o A, né, que é esse carinha aqui, vezes o B, né, que é esse 78. Isso vai dar para a gente 10 elevado a 4 sobre 2, 10 elevado a 2, vezes 56, mais 78. Isso vai resultar no mesmo valor que a gente tinha começado lá para o x, né? Ou seja, com essa continha a gente retorna para o valor original, né? Antes da divisão, tá? A mesma coisa para o y, tá? A gente vai ter 10 elevado a 4, que é o tamanho da entrada, né? Dado que o segundo número aqui tem 4 dígitos também, né? 1234, sobre 2 vezes 12, que é o C, vezes 34, que é o D. Isso vai resultar aqui embaixo para a gente em 1234, tá? 10 elevado a 2 vezes 12 mais 34. E aí, se a gente pensar naquele algoritmo que os 5 passos que a gente colocou anteriormente, a gente tem uma formulazinha geral, tá? Que é a multiplicação do x e y, na realidade é 10 vezes n sobre 2, vezes a mais b, vezes o 10 elevado a n sobre 2, vezes c mais d, né? Que é o que a gente acabou de definir aqui, né?
com base nessas continhas, né? Então, a gente tem agora, se a gente considerar a instância do problema direto na aplicação dessa fórmulazinha aqui, para a base 10, a gente tem só por substituição aqui o mesmo resultado que a gente obteve lá no anterior, né? Que era isso aqui, né? Que era o que a gente queria, né? O mesmo resultado que é o resultado esperado, né? Certo? Eu estou abstraindo isso aqui para não demorar tanto, tá? Mas é só soma e potência, tá? Aí a gente poderia pensar também em outra coisa, né? E se binários forem considerados ao invés de decimais, né? Aqui é só para exemplificar, porque o algoritmo que eu vou colocar para vocês está manipulando o número de binários, tá? Então a gente tem o x aqui, por exemplo, 141 e o y 224. A representação do x binário é essa representação aqui, e y vai ser essa representação, tá? Aqui é só a conversão, tá? Na clássica de binário para decimal, tá? Com base nas potências, né? E na soma das potências, né? Então a gente vai ter 141 vezes 225, que vai dar para a gente 31.725, né? Se a gente pensar na multiplicação, como funciona a multiplicação de binário, só para relembrar, né? Está aqui destacada e vai ser disponibilizado para vocês, né? E o resultado vai ser o mesmo, né? E agora o que a gente vai ter que fazer é adequar aquela conta anterior, tá? E eu vou chamar esse cara de algoritmo 3, né? A gente passou pelo algoritmo 1, que era a multiplicação por somas sucessivas, o algoritmo 2, que é o algoritmo tradicional de multiplicação por inteiros, a gente está no algoritmo 3 agora, que é utilizando divisão e conquista, tá? Por essa fórmulazinha. Se a gente considerar a base ou a conta em binário, então eu vou colocar de novo aqui no slide, que eu acredito que essa representação está aqui, tá? Tudo que eu falei está nos slides aqui, tá? Mas eu coloquei aqui lá mais detalhado, só para deixar mais claro, tá? Se a gente pensar em binário, né? Aqui em decimal também, né? Mas se a gente pensar no binário, muda só a base, né? Praticamente, né? Então a gente tem aquela fórmula bem parecida, só mudando onde era base 10, vai virar base 2, tá? Então a gente tem agora na fórmula base 2 elevado a 2 vezes m, que é a entrada, né? Vezes a vezes c, mais 2 elevado a m, vezes b vezes c, mais a vezes d, mais b vezes d, tá? É aquela mesma coisa, tá? Do anterior. Tá mudando nada não, tá? Dessa fórmula que foi colocada aqui, tá? Vocês olharem direitinho, é a mesma coisa, tá? Só a base que está mudando aqui, tá? Ele está trabalhando lá agora com a base 2, né? Certo? Então a gente vai ter o tamanho da entrada é m, né? Que esse cara está sendo representado por n sobre 2, né? Certo? E esse símbolo, só para vocês lembrarem, é o teto, tá? A gente vai fazer um teto para o inteiro acima, né, do valor obtido, né? Por exemplo, se for o resultado de n sobre 2 for 1,5, a gente vai considerar 2 o resultado, né? Se for 2,5, m vai ser 3, né? Essa é a definição de teto, tá? Só para recordar, né? E o A aqui, o B, o C e o D são as mesmas variáveis, né? Só que como a gente está na base 2 aqui, vai mudar só uma coisinha, tá? A gente vai pegar o x, dividir por 2 elevado a m, pegar o piso desse carinha, tá? Que é o contrário do teto, né? Então, se o resultado dessa divisão por inteiros, né, for 1,5, A vai ser igual a 1, né? Se for 2,5, A vai ser igual a 2, né? E assim sucessivamente, né? Certo? Aí eu vou colocar o algoritmo é esse aqui, tá? Que a gente vai tratar, a gente vai utilizar essa fórmula aqui recursivamente para realizar a multiplicação entre x e y. Tá? A gente tem nesse algoritmo o caso base, né? Eu vou voltar para essas continhas, tá? Aqui para ficar mais claro, tá? No caso base, quando n for igual a 1, que é o tamanho da entrada, ou seja, a quantidade de dígitos que a gente está manipulando, a gente vai retornar o x vezes y, que é a pós-condição que a gente espera, né? Que é a multiplicação entre esses dois valores de entrada. Né?
Se não, a gente vai começar a fazer os cálculos, né? M é esse cara aqui, né? Então tá na primeira linha aqui do else. O A vai ser x sobre 2 elevado a m, o piso disso, né? Então aqui está sendo representado em pseudocódigo diretamente. O B vai ser o x módulo de 2 elevado a m, onde m é igual ao teto de n sobre 2, né? O C é y sobre 2 elevado a m, que é a mesma representação para o A, né? E o D é a mesma coisa relacionada ao y, que antes foi relacionado ao x para b, né? E aí a gente vai fazer multiplicações sucessivas, tá? Que é o que está sendo representado aqui, tá? A gente tem uma multiplicação, que é A vezes C, outra multiplicação que é B vezes C, outra multiplicação que é A vezes D, outra multiplicação que é B vezes D. Então, se vocês olharem essas chamadas recursivas aqui, a gente pegou, dividiu a entrada aqui, né, entre A, B, C e D, e agora a gente está computando subproblemas, que são as submultiplicações por cada chamada recursiva dessa. Tá? Então, a gente tem na primeira chamada recursiva A vezes C, que resolve esse subproblema aqui, tá? E guarda isso em E, né? Em F, a gente guarda a multiplicação de B vezes D, né? Que é esse subproblema aqui, né? Quando eu falei subproblema, porque a gente pegou x e y, que é o problema maior, né? Dividiu em subproblemas, que é A vezes C, B vezes C, A vezes D e B vezes D, né? E está resolvendo cada subproblema separadamente em cada chamada recursiva, né? Então, a gente tem a multiplicação agora de B vezes C, né? Então, quando a gente dividir esse cara aqui, quando chegar a 1, n igual a 1, a gente vai multiplicar, né? O que ele vai fazer é multiplicar B vezes C, depois multiplicar A vezes D, né? E no final, a gente aplica diretamente o restante da fórmula, né? Então, a fórmula é essa aqui. Então, a gente tem 2 elevado a 2 vezes M vezes E, né? Que é o resultado da resolução do primeiro subproblema, mais 2 elevado a M vezes G mais H, que são os outros dois subproblemas que a gente resolveu, né? E aí, no final, a gente soma com o último subproblema, que é o F, que é a B vezes D, né? Na realidade, né? Ele está resolvido aqui, né? O B vezes D, né? Que é o F, desculpa. Selecionei o errado lá no final, né? Que é esse carinha aqui, né? Certo? E aí, para detalhar isso melhor, eu coloquei uma instância do problema aqui, tá? Então, se a gente pensar no valor A como esse binário aqui, tá? E o valor B como o A, na realidade, vai ser esse binário aqui, tá? Só para deixar claro, tá? E o B vai ser, no final, esse binário no final aqui, tá? Certo? O que a gente vai fazer é dividir esse carinha, tá? Deixa eu ver aqui se é o mesmo valor, só para confirmar, tá? É isso mesmo, é 1101, né? Que é o 141, né? Esse mesmo carinha aqui, né? O que a gente vai fazer é só aplicar aquela continha, tá? Mesma coisa, tá? Então eu tenho o M aqui, que é 8 sobre 2, que é igual a 4, já que eu tenho 8 dígitos aqui, né? Na realidade, eu acredito que tem alguma coisa inconsistente aqui, tá? Porque o resultado, na realidade, tem algo inconsistente aqui, tá? Porque o resultado desse B aqui, na realidade, é 1101, né? Que é essa segunda parte aqui do número binário, tá? Só para deixar claro, tá? Que esse é o A do X e esse é o B, né? E depois é só dividir o C e o D, né? A partir do Y, né? E aí a gente tem a mesma aplicação direta, tá? Isso aqui é só para ilustrar, tá? 31.725, né? 31.725, tá? Que é essa mesma conta que a gente fez aqui anteriormente, tá? Certo. Deixa eu só ajustar isso aqui. Faltou algum texto aqui que eu ia colocar o C e o D também, tá? Então, aqui na realidade é 1101, tá?
pelo módulo, né? Então, o módulo de 2 elevado a 4, isso aqui vai dar um 0,1. Beleza, então se a gente substituir por essa fórmula aqui, né? Foi definida aqui, diretamente, a partir dessa divisão da entrada, né? De entre A, B, C e D, né? Que faltou C e D aqui. Onde C e D, se a gente olhar direitinho, né? Vai ser o C, vai ser 1, 0, né? E o D vai ser 0001, né? Então, se a gente olhar aqui o valor de Y, é exatamente isso, né? 1, 0, 0001, tá? Porque faltou a divisão em um dos quadros, tá? Isso é só para ilustrar como é que a conta funciona lá em termos de aplicação daquela fórmula, tá? E aí, consequentemente, essa fórmula aqui, junto com essas divisões, está representado nesse algoritmo aqui, tá? Certo. Só que, né? Se a gente der uma olhada direitinho nesse algoritmo, tá? A gente divide recursivamente o x e o y, né, em 4 subproblemas, né? Que é A vezes C, né? A B vezes C, A vezes D e B vezes D, por isso que a gente tem 4 subproblemas a partir do problema maior que a gente quer resolver, né? Está ilustrado aqui embaixo, né? Se a gente pensar nisso, né? A gente tem 4 vezes a chamada recursiva da função de multiplicação dividindo a entrada sempre por 2, né? Ou seja, a quantidade de dígitos por 2, né? Que é o que está acontecendo exatamente aqui, né? Então a gente sempre divide o n por 2 e faz 4 chamadas recursivas, né? E isso vai representar a recorrência que representa esse algoritmo por completo, né? Certo? Então a gente tem o t de n, né? Igual a 4 vezes, né? São essas quatro chamadas recursivas para resolver 4 subproblemas, ou seja, 4 vezes t de n sobre 2, né? E aí, no final, a gente tem um n, né? Porque a gente vai ter que resolver o resto da conta, né? Por isso que a gente tem um c vezes n aqui, né? Onde c é uma constante qualquer, né? Que representa o computador específico que a gente está utilizando, né? O custo específico de computação pela instrução, né? Então, a recorrência que representa aquele algoritmo é essa, tá? T de n, que é igual a 4 vezes t de n sobre 2 mais cn. E aqui é o caso base, né? Então, quando n igual a 1, a gente tem t de 1 igual a 1, né? Que é exatamente o que está definido aqui, né? Beleza. Qual é o tempo de execução desse algoritmo, né? Como é que tá até agora? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Se a gente pensar isso em termos de análise de algoritmos, né? A gente pode usar a árvore de recursão que a gente viu na aula passada para tentar definir um palpite de tempo de execução, né? Se a gente for resolver essa recorrência aí de 4 vezes t de n sobre 2 mais cn, como a gente tem esse cn aqui, né? Só revisando a árvore de recursão, a gente insere lá o cn. Isso já é divisão em conquista, tá? Então a gente tem 4 vezes, né? Tn sobre 2. Isso vai ser c vezes n sobre 2, né? Para cada subproblema, né? Dado que a gente está multiplicando pelo c aqui a cada chamada recursiva. Se a gente expandir isso no próximo nível, a gente vai ter c vezes n sobre 4, né? Depois a gente passa para o próximo, né? Divide n sobre 4 vezes sobre 2, né? E assim por diante, né? Isso vai dar para a gente que no primeiro nível a gente tem c vezes n, no segundo nível 2 vezes c vezes n, né? A gente olhar direitinho, no terceiro nível 2 elevado a 2 vezes c vezes n, e a altura dessa árvore aqui vai indicar para a gente que a gente tem log na base 2 de n. Por quê, né?
Ou seja, né? A gente tem, se a gente olhar direitinho aqui a partir do primeiro, a gente tem C vezes N, né? Se a gente continuar aí como uma série de somas aí, né? A gente vai ter uma sequência aí de sucessivas somas, né? A gente vai ter C vezes N, mais 2 vezes C vezes N, mais 2 ao quadrado vezes C vezes N, até que o 2 ao quadrado seja igual a N, né? E isso seja multiplicado vezes C vezes N, né? Com C com vezes N, né? Se a gente colocar o Cn em evidência, que está aparecendo em todos os termos aqui, né? A gente vai ter Cn vezes 2 elevado a 1, né? Vai resultar nisso aqui. Na realidade, 2 elevado a 0 aqui no primeiro, né? Vai dar 1 aqui. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até um 2 elevado a k, né? Tá? Isso vai dar uma progressão geométrica para a gente, de novo, né? Como nos outros exemplos, a gente assume aqui que n é igual a k, né? 2 elevado a k, na realidade, né? Como uma hipótese. Esse é o mesmo anterior aqui, só substituindo pela suposição n por 2 elevado a k. E se a gente utilizar a fórmula da progressão geométrica diretamente aqui, né? Nessa progressão, né? A gente vai ter 1 vezes 2 elevado a k mais 1 menos 1 sobre a base aqui 2 menos 1, né? Se a gente expandir a continha aqui, vai ser 2 elevado a k mais 1 menos 1. Se a gente olhar direitinho, 2 elevado a k mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes a operação que a gente queria obter, né? Ou seja, 2 vezes n, né? Se n é igual a 2 elevado a k, né? 2 elevado a k mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes n, né? E isso com esse menos 1, por isso que o mais 1 sumiu aqui, né? E aí, se a gente utilizar a análise assintótica, no pior caso, o tempo de execução aqui vai ser n ao quadrado, né? Certo? A gente tem 2 vezes n, né? Beleza, se a gente quiser confirmar isso, só para reforçar o outro método que a gente viu, né, a gente pode aplicar o método da substituição, né? Então, a hipótese de indução que a gente obteve a partir da árvore de recursão é que o tempo de execução no pior caso é igual a n ao quadrado, né? Então, a gente pode definir a hipótese de indução da gente aqui como n ao quadrado, né? Então, com mais alguma manipulação de constantes, tá? Geralmente a gente faz isso na hipótese de indução, né? Matemática, né? Então, tem uma constante d1 vezes o n ao quadrado, o n virou o k aqui agora, né? Então, eu tenho uma constante d1 vezes k elevado a 2, menos uma outra constante vezes o k, tá? Essa é a hipótese da gente, tá? Para todo k menor ou igual a n, né? Se a gente aplicar o método da substituição para esse carinha aqui, né? Para essa hipótese de indução, isso vai virar k usando a mesma recorrência lá que a gente definiu anteriormente. Isso vai a gente aplicar aqui, né, a hipótese de indução, então a gente vai ter 4 vezes, né, D1, né, que é a primeira constante, vezes n sobre 2 elevado a 2, né, que é esse carinha aqui, menos o D 2n, né, que é agora para a gente, como a gente está utilizando a recorrência, é n sobre 2, né, mais o Cn que a gente já tinha na recorrência, né. Então, isso aqui vai ser matematicamente igual a essa expressão de baixo, né? Só por álgebra aqui, né? Pela potência, né? Então, vai virar 2n ao quadrado sobre 4. Se a gente expandir essa pela distributiva, né? Que isso vai dar para a gente d1, né? N ao quadrado mais 2 vezes d2, n vezes n mais cn, né? Se a gente fizer uma operaçãozinha aqui, né? Nesses dois valores aqui, a gente pode obter, né, matematicamente, essa expressão abaixo, tá? Isso só está querendo ser dito que essa expressão aqui, matematicamente, é a mesma coisa dessa acima, tá? E com isso aqui, né, isso foi feito para a gente transformar esse carinha aqui numa subtração, tá? Essa operação, tá? De mudança aqui, tá? Da expressão. Então, a gente tem agora, como a gente está
trabalhando no pior caso, a gente pode eliminar a partir da análise assintótica, né? Esse carinha aqui, né? Esse D vezes esse menos D2 vezes N menos CN, né? Para certos valores das constantes que a gente tem, tá? Aqui, né? Então, para D2 maior ou igual a 1 e D1 e C suficientemente grande, ou seja, quando eles tenderem ao infinito, esses caras aqui, ou forem grandes o suficiente para essas duas expressões serem equivalentes ou essa inferior, que essa inferior seja maior do que essa primeira aqui, né? Então, quando a gente chegar com isso, né, na realidade, a gente chega na própria hipótese de indução, né? E por análise assintótica, o tempo de execução se torna n ao quadrado, né? Certo? Isso é a mesma coisa que a gente já vem fazendo antes, né? Aqui é só uma manipulação algébrica, né? E aqui, com o método da substituição, a gente confirmou que o tempo de execução do algoritmo é 2 elevado a n ao quadrado mesmo, né? Se a gente utilizar o método MESH, eu pedi para vocês fazerem um exercício, né, sobre isso, a gente cai no caso 1, tá? Dado que as condições lá para o caso 1 foram satisfeitas, tá? E aí, em relação a essa expressão, né, que é a condição, né? Então, f de n, né, vai ser igual a O de n elevado a log na base 2 de 4 menos 2, né? E aí isso dá o tempo de execução diretamente para a gente. Então, eu espero que vocês já tenham dado uma estudada sobre isso, por isso que eu estou indo logo direto ao ponto, tá? Então, realmente é n ao quadrado, né? Só que se vocês olharem direitinho, o tempo não melhorou não, tá? Esse é um problema, né? Porque a gente teve esse trabalho todinho agora para aplicar, né? Sair da multiplicação tradicional de inteiros, que a gente já tinha feito aqui, né? Começo, multiplicação aqui estava muito ruim, né? Depois a gente melhorou no algoritmo 2 para n ao quadrado, só que a gente aplicou divisão e conquista no algoritmo 3, mas não melhorou o tempo de execução. Chegou na conclusão que era o mesmo, tá? O trabalho foi grande, mas aplicou o paradigma de projeto e não melhorou. Certo? Isso aqui é a moral da história, que nem sempre a utilização de um paradigma específico vai representar diretamente a melhoria na eficiência do algoritmo, não, tá? Nesse caso aqui, mesmo aplicando essas transformações, essas continhas, o tempo de execução foi o mesmo, tá? Como é que a gente consegue melhorar esse negócio, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma anotação. Tem, mas deixa eu ir para lá depois, tá? Existe um algoritmo que foi definido por um matemático conhecido, tá? Bastante conhecido, um matemático russo, tá? Karatsuba, nos anos 60, que melhorou o desempenho do algoritmo 3, tá? Que aí ele aplica divisão e conquista também, só que ele observou nas contas dele lá, na época, tá? Que umas transformações algébricas levaria à diminuição de 4 multiplicações para 3 multiplicações, tá? Que está sendo destacado aqui, tá? No primeiro algoritmo lá, mais tradicional, né, o anterior a Karatsuba, ele multiplicava 4 vezes, né? Então, são exatamente essas 4 chamadas recursivas, né? O que é que Karatsuba fez, tá? Karatsuba definiu um algoritmo que reduziu de 4 multiplicações para 3, tá? E aí o que ele observou, né, que não era necessário computar A vezes D e B vezes C, tá? Ele resolveu isso com a soma, né, em álgebra, tá? Então ele somente fez uma soma aqui de A vezes D mais A vezes B, ele fez umas transformações e viu que isso era a mesma coisa que essa expressão aqui abaixo, tá? Eu vou voltar lá aqui para ficar mais claro, tá? Então, basicamente, como eu falei, foi dito que não é necessário resolver subproblemas com multiplicações, tá? A gente pode resolver com algum tipo de soma, tá? Ou seja, notar o resultado ao invés de fazer 2 multiplicações, a gente consegue resolver com uma só, tá?
esse carinha aqui, né? Eu tenho A mais B vezes C mais D, tá? Esse é o truque, tá? A gente sai de dois subproblemas e vai para um só, tá? Uma multiplicação. Se A vezes B, B vezes D e esse carinha, né? Essa conta forem consideradas, a gente consegue computar esse cara aqui pela subtração dos dois primeiros termos a partir do terceiro termo, tá? Esse é o algoritmo de Karatsuba, tá? Então, o destaque aqui é nessa expressão, tá? A mais B vezes C mais D. A gente está fazendo uma multiplicação aqui ao invés das duas, tá? Dado as somas desses carinhas prévios, né? Beleza. Então, o algoritmo de Karatsuba vai ter 3 passos agora, né? Então, a resolução de 3 subproblemas, né? Ao invés de 4, né? Então, no primeiro passo, a gente computa recursivamente A vezes C, que é o primeiro subproblema da gente. Computa no passo 2 B vezes D. E aí, como a gente sabe os valores de A, B e C e D, a gente faz a soma entre A e B, que é uma soma constante, o custo, né? C vezes D, C mais D, o resultado, o custo de fazer isso aqui para a gente no modelo computacional da gente é constante também, a soma, né? E aí a gente só faz uma multiplicação no final de tudo, né? Isso aqui é a mesma coisa dessa expressão, né? Matematicamente, né? Que era como a gente estava trabalhando, né? E no final, como eu falei no quadro anterior, a gente faz uma subtração entre o passo 3, 1 e 2, ou 1, 2 e 3, né? Isso vai dar para a gente o resultado A vezes D, mais B vezes C. Por que isso, né? Se a gente considerar como exemplo, né, aqueles mesmos valores, né? A gente tem o x aqui como 1101, né, em binário, né? O y aqui como esse valor abaixo. Aqui é a mesma aplicação do anterior, né, para a definição de m, né, do algoritmo anterior. Então, aqui é a quantidade de dígitos, né, que é o n da gente, né? Então, os dois possuem 8, né? A gente vai ter o m igual a 4, e aqui continua a mesma coisa, tá? Então, aquela conta que a gente fazia é mantida, tá? Então, a gente vai dividir em A, né, aqui, né? Pela mesma fórmula. Em B, em C e em D, né? O mesmo processo, tá? Então, a gente pegou esse carinha e dividiu em A. Aqui dividiu em B. Aqui dividiu em C, né? E aqui dividiu em D, tá? Para deixar claro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aplicar a fórmula, tá? Se a gente voltar para os slides aqui e olhar para o algoritmo, isso vai ficar mais claro, tá? Esse é o algoritmo de Karatsuba, tá? Dos anos 60. Então, a gente tem o algoritmo bem parecido com o anterior, tá? Se a gente for comparar aqui com esse algoritmo definido anteriormente, o caso base é igual, né? Essas operações aqui são iguais, tá? Que são todas constantes, o tempo de execução delas, né? São todas constantes, essas definições são as mesmas, tá? Para a base 2. Mesma coisa, tá? O que vai mudar é que a gente vai reduzir o número de chamadas recursivas, tá? Como eu falei para você, Karatsuba resolveu esse negócio, é a mesma fórmula, tá? Anterior, só para deixar claro, né? A gente tem aqui os 4 subproblemas na fórmula, só que, como Karatsuba definiu que a gente pode resolver diferente, né? Com 3 multiplicações só, né? A gente vai só fazer a chamada do primeiro subproblema, que é A vezes C, do segundo subproblema, que é B vezes D, né? Que é esse cara aqui que está aqui fora. E esse terceiro e quarto subproblema, como é uma soma aqui, tá? A gente vai resolver pela multiplicação de A menos B vezes C menos D. Tá? E aí a aplicação do restante é a mesma coisa. Tá? Se a gente olhar em termos de tempo de execução, tá? A gente vai ver que a gente só tem 3 multiplicações agora, né? Como está lá no algoritmo.
E se a gente olhar em termos de recorrência, a gente vai ter T de N agora, é igual a 3 vezes T de N sobre 2, mais Cn, né? Praticamente igual, né? O que vai mudar é que a gente está multiplicando por 3, porque tem 3 chamadas recursivas, dividindo por N sobre 2, dado que a gente divide sempre sobre 2 a entrada, né? Por 2 a entrada, está caracterizado nesse trecho aqui do algoritmo, né? Em termos de M, em relação a N, né, que é a variável de entrada, mais N, que está representado em relação a C vezes N, na realidade, né, em relação ao restante das operações. Né. E aí, se a gente quiser confirmar de novo com o termo de árvore de recursão, né, só para deixar claro de novo, né, só para reforçar também, né, os cálculos, né? Vocês vão precisar para o projeto também, né? Só para deixar claro, a gente tem a recorrência T, né? T, né? T de N, né? É igual, né? 3 vezes T de N sobre 2, né? Mais C vezes N, né? Essa aqui é a recorrência, né? A gente viu anteriormente. A gente vai olhar aqui para o... isso aqui é do anterior, né? Tem alguma coisa esquisita aqui, tá? Deixa eu confirmar aqui o que é que eu fiz de errado. Abri um a mais aqui, né? Isso aqui tá incorreto, tá? Deixa eu corrigir logo aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Isso aqui foi um erro em relação a outra recorrência, tá? A outra recorrência era 4 vezes T de N sobre 2, né? Por isso que esse erro foi mantido aqui, tá? Então, aqui a gente tem 3 vezes N sobre 2, né? Então, eu tenho o Cn aqui, né? O Cn daqui, ele está vindo para o primeiro nó, né? Que é o meu subprograma maior. E aí a gente divide sempre por 2, né? Em relação a 3 chamadas recursivas, né? Então, a gente tem 3 vezes C de N sobre 2, C de N sobre 2, 6 vezes C de N sobre 2, né? Certo? Se a gente generalizar isso, a gente tem Cn no 6 vezes C vezes N no primeiro, né? Dado esse carinha aqui, o custo, né? Aqui, se a gente fizer uma continha aqui, uma transformaçãozinha, né, algébrica, a gente vai ver que a gente vai ter 3 vezes isso aqui, né? 3 vezes o n sobre 2, né? Aqui só foi feita a multiplicação de 3 do 3, né? Na realidade, o n foi jogado para cá, né? Para fora, né? Então, a gente tem 3 sobre 2, né? Elevado a 2 vezes Cn, tá? Isso como padrão, tá? E aí no próximo a gente vai ter, por exemplo, né? 3 sobre... No primeiro, na realidade, né? Se a gente pensar em progressão, né? A gente tem C vezes N, 3 sobre 2 vezes C vezes N, que é o elevado a 1 aqui, né? Depois a gente vai ter elevado a 2 e assim por diante, né? Elevado a 4 e etc, né? Isso aí vai dar para a gente uma progressão geométrica e a gente pode inferir aqui, supor que a árvore da gente, ela vai aqui até log na base 2 de n, tá? Aqui está um pouquinho no slide mais aberto, tá, a árvore, só para deixar claro, né? Certo? Então, o que a gente tem agora, né? Se a gente aplicar nessa continha aqui é mais chato um pouquinho, tá? Se a gente aplicar a forma da progressão geométrica, né? Observando esse padrãozinho, tá? Isso está representado aqui no slide também, tá? Tá um pouquinho mais detalhado lá no quadro, tá? Só para deixar claro para vocês, né? Isso aqui é a aplicação da forma da progressão, né? Isso aqui. Esse carinha aqui, né?
Então, a gente tem C vezes N mais a fórmula da progressão geométrica, né? A gente colocou em evidência, né? Como colocou anteriormente também, né? A gente está colocando CN aqui, C vezes N em evidência, tá? E aí isso vai dar para a gente, aplicando a fórmula da progressão geométrica, 3 sobre 2, que é a base da gente, né? Elevado a K mais 1, menos 1, né? Isso aqui é a fórmula, a aplicação da fórmula da progressão, né? Sobre 3 sobre 2, que é a base da gente, né? Menos 1, né? Se a gente generalizar isso, né, em relação a P, a gente vai ter 1 mais P elevado a 2, né? Mais P elevado a 4, etc, né? Até P elevado a M, se a gente generalizar na fórmula da progressão, né, a gente vai ter a base elevada a M mais 1 menos 1 sobre P menos 1 para todo P diferente de 1. Tá? Considerando, né, que 3 sobre 2, né, isso aqui é elevado, na realidade, ao log de N na base 2, dado que a gente chegou à conclusão aqui, a profundidade, né, a maior profundidade, na realidade, é log de N na base 2, né? Por isso essa conclusão aqui, né? Em relação ao K, né? O K é o final da progressão, né? A gente pode começar a fazer as contas a partir disso, tá? Então a gente pode começar alterando a base desse negócio, tá? O que a gente está querendo chegar é no palpite sobre o tempo de execução, né? Se a gente olhar direitinho, né, a gente tem uma base aí, a fórmula para a propriedade de troca de base de log, né? Só coloquei isso aí para vocês relembrarem, né? Só para destacar. A gente tem para todo, quando a gente quiser trocar a base do log de M na base A de M para a base B, a gente divide o log na base B de M pelo log na base B de A, né? Desse por esse, né? Na realidade, o M por esse log desse carinha aqui, né? E aí a gente tem transformando, né, esse carinha aqui para a base 3 sobre 2, tá? Para facilitar as contas, tá? Então a gente tem 3 sobre 2 elevado a log de N log na base 2 de N. A gente pode transformar esse carinha aqui log na base 2 de N na base 3, né? Então se a gente aplicar essa fórmula aqui, para a gente não demorar muito, então a gente vai obter esses dois logaritmos aqui, tá? Então, é logaritmo de N, de logaritmo na base 3 sobre 2, de N sobre logaritmo na base 3 sobre 2 de 2, né? Só matemática é isso, tá? Só álgebra. Então, isso vai levar esse carinha aqui, né? É igual a esse que está circulado aqui, com linha tracejada, né? Esse carinha aqui, algebricamente, né? Vai ser o log, né? Um N elevado a log, né? Na base 3 sobre 2, de 3 sobre 2 sobre log, né? Na base 3 sobre 2 de 2. E se a gente fizer as contas aqui, tá? Em log, essa conta tá aberta aqui embaixo, tá? Só para deixar claro para vocês. Eu peço que vocês olhem aí com detalhe depois. Ele não vai ter tempo de detalhar, por isso que eu coloquei logo essas conclusões aqui embaixo, em verde, tá? Então, a conclusão de sair dessa expressão aqui para essa que está circulada e tracejada em verde foi resultado dessas continhas aqui, tá? Dessa e dessa aqui. Certo? E isso fez com que a gente chegasse nessa conclusão aqui, que é isso aqui é a mesma coisa que n elevado a 1 sobre log na base 3 sobre 2 de 2, tá? A gente pode aplicar alteração de base de novo, tá? Só para tentar chegar numa resolução final. Então, a gente está pegando aqui da base 3 sobre 2, transformando para a base 2 para facilitar a conta. Então, aplicando aquela mesma propriedade lá do log, a gente obtém aqui log na base 2 de 2 é igual a 1, né? E aqui o log na base 2 de 3 sobre 2, aqui vai ser a mesma coisa com a propriedade
de log também, né? Isso vai ser a mesma coisa de log na base 3, na base 2 de 3, menos log na base 2 de 2, né? Que é igual a 1 também, por isso que virou esse menos 1 aqui, né? Que é o log na base 2 de 2. E aí a gente pode voltar para aquela fórmula, né? A gente está trabalhando nisso aqui, tá? Então a gente tem com a conclusão lá, né? Anterior, né? Está fazendo com base nessa conclusão aqui, né? A gente tem que n elevado a 1 sobre log de 3 na base 2 de 2, ele é igual a n elevado a 1 sobre esse carinha aqui, né? Foi a conclusão que a gente chegou no final, né? Que é isso aqui, né? Tudo, né? A gente chegou na conclusão no final, que logo na base 3 sobre 2, de 2 é a mesma coisa que isso aqui, né? E aí agora é só finalizar a conta, tá? A gente vai ter a substituição, né? Então a gente vai ter substituindo lá, né? Pela equivalência que a gente fez transformando, aplicando a propriedade de log, né? Troca de base, a gente tem n elevado a 1 sobre 1 sobre log na base 2 de 3 menos 1, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa algebricamente de n elevado a 1 vezes log na base 2 de 3 menos 1 sobre 1, né? Mais 1, né? E aí é só álgebra de novo, né? Isso aqui vai ser no final, a gente vai cortar menos 1 mais 1 aqui, vai resultar em log de n elevado a log na base 2 de 3, que é igual a n elevado a 1,585. Tá, gente? Isso significa o quê, né? Que pelo palpite da gente, a gente baixou o tempo de execução de n ao quadrado para n elevado a 1,585 ao reduzir uma multiplicação, né? Reduzir de 4 multiplicações para 3, tá? Aplicando o algoritmo de Karatsuba, tá? Se a gente quiser confirmar isso, a gente pode ir direto para o método mestre, né? A gente cai no caso 1, né? Para não precisar fazer aquelas contas todas, né? A gente pode usar o teorema mestre, aplicar direto aqui em relação à função f de n, lembrando que o f de n vai ser na recorrência esse cara aqui, né? O c vezes n, então a gente vai verificar que se o n é igual a O de n elevado a log na base 2 de 3, né? Menos 0,585, né? Isso vai ser verdade. E aí, aplicando diretamente o teorema, a gente vai ter o mesmo n elevado a 1,585, né? Certo? Só para como aplicação, né, desse negócio de novo, vocês podem aplicar como exercício aí, fica para vocês o método da substituição, só para verificar a diferença na prova por indução, né? Em relação a esse teorema, né? Então, a gente poderia escolher aqui, como no exercício anterior foi escolhido provar o palpite com o método da substituição, agora a gente provou o palpite com o método mestre, né? Na realidade, com o método mestre, a gente poderia pular diretamente o palpite e aplicar o teorema sem ir para a árvore de recursão, né? Só que o problema é que o método mestre não pode ser aplicado nem para todas, na realidade, deixa eu refazer a minha afirmação, nem para todas as recorrências o método mestre pode ser aplicado. Então, por isso que, às vezes, a gente precisa, quando não pode, né, a gente pode começar, por exemplo, né, tentando aplicar o teorema mestre não funcionar, a gente tenta gerar o palpite pela árvore de recursão e depois prova que o palpite está correto pelo método da substituição. Tá? E aí, como é que tá até agora? Foi complicado? Tá ficando claro o que é o paradigma de divisão e conquista até agora?
E aí? Não em relação às contas, tá? Em relação às contas, vocês vão ter que dar uma olhada melhor, tá? Nessas coisas aí não tem tempo de, na aula de hoje, de aprofundar tanto em detalhes. Eu tentei detalhar o máximo possível no quadro digital, tá? Aquelas contas, eu vou disponibilizar para vocês. Mas o que eu estou querendo feedback é em relação ao divisão e conquista, tá? Certo. A troca de base de logaritmos é só aplicação de fórmula, tá? Aquela fórmula ali é geral, tá? Então, se você quiser trocar o algoritmo, a base do logaritmo, é só aplicar a fórmula de que você vai ter que dividir pelo logaritmo do valor que você quer calcular com o logaritmo da base, né? Pela base nova, né? É só uma aplicação de fórmula mesmo. Assim, o importante é que o conceito de divisão e conquista fique claro, tá? Aí, para tentar mostrar isso, tá? Eu vou colocar outro exemplo, tá? Que é o exemplo do cálculo do subarranjo máximo, tá? É outro problema, tá? De relacionado com algoritmos, pode ser resolvido com divisão e conquista também, tá? Então, como é que funciona esse problema do subarranjo máximo, tá? A gente já sabe que o algoritmo de divisão e conquista, né? A gente vai ter 3 passos, né? Se a gente pensar em termos, tá? Deixa eu abrir um novo quadro aqui, tá? Vai ficar um pouco complicado, porque eu estou com o mouse aqui, tá? Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Se a gente pensar no médio sort, tá? Só para ir para um algoritmo que vocês conhecem melhor, se a gente tiver aqui, por exemplo, 3, 5, 8, 1, sei lá. O que é que a gente faria no médio sort aqui, né? Eu pegaria esse vetor A e dividiria ele em 2 primeiro, né? Aí eu teria o vetor 3, 5, né? Certo? Depois dividiria. Na realidade, eu vou dividir esse cara, né? Para 8, 1. Eu não estou resolvendo o problema ainda, não. Estou no passo da divisão, tá? Eu divido até que eu tenha o n igual a 1, né? Então eu vou dividir. Esse é o meu caso base, né? Então, esse aqui é o n igual a 1. Isso aqui é até parecido com a árvore de recursão, né? Então, eu dividi primeiro a minha entrada que tinha tamanho 4 para um tamanho de 2 e 2, depois 1, 1, 1, né? Então, esse é o passo de divisão, né? O passo aqui de div, né? Da entrada, né? Qual é o próximo passo? A conquista, né? Como é que funciona a conquista no médio sort, né? A gente vai dividir até chegar igual a 1 e recursivamente a gente faz o passo de conquistar, né? Ou seja, né? A gente vai comparar, já que eu tenho, por definição, isso aqui é um vetor ordenado, né? Por definição, isso aqui é um vetor ordenado. Isso aqui é um vetor ordenado e esse outro cara aqui é um vetor ordenado. A gente já está aplicando o conquistar, né? Na realidade, a gente aplicou conquistar já aqui, né? A gente já começou a conquistar o problema, né? Que a gente já ordenou sobre problemas os menores possíveis, né? Isso aqui já está ordenado, né? Então, esse aqui, se a gente pensar, isso aqui é o passo conquistar, né? E o passo combinar vai ser, peraí, esse aqui é menor que esse? Né? Então, eu vou gerar o vetor 3, 5, né? A gente combina e vai gerando vetores ordenados, né? E aí eu já conquistei o segundo subproblema aqui, né? Que é o vetor ordenado atual, né? Esse aqui não está ordenado, o resultado deveria ser o contrário aqui e assim por diante, né? Então, isso aqui me daria a comparação de 8 com 5 e ele combinaria de forma diferente, né? Do primeiro, né? Certo? Até eu ter o vetor ordenado 1, 3, 5, 8, né? Aqui em cima. Pela combinação desses dois subproblemas aqui. Superiores, né? Certo? Então, por isso que a gente tem divisão e conquista por 3 passos, né? Dividir,
conquistar e combinar, né? Nem sempre a gente precisa combinar, tá? Certo. Se a gente pensar no subarranjo máximo, tá? Só para definir o problema, né? Primeiro, o que a gente quer, se a gente pensar num programinha que a gente precise, isso aqui é uma aplicação prática do problema geral, tá? A gente precisa, se a gente tem um recebimento diário do preço de uma ação, por exemplo, né? A gente, com isso, com esse preço diário, a gente quer decidir quando comprar e quando vender para maximizar o lucro com base nesses valores diários da ação, né? Então, todo dia a gente tem um valor diário e a gente quer, com base nesse valor diário, maximizar o lucro pela compra de certas ações, né? Então, obviamente, não vai ser possível vender antes de comprar, né? Assim, e aí, o que é feito, né? A gente pode relacionar isso com o subarranjo máximo, né? Ou seja, né? A gente vai pegar, se a gente considerar isso aqui como uma instância do problema, né? Vetor 1, 2, 3 e 4, né? A gente pode pensar nisso como o preço das ações, tá? O preço é 1, o preço da segunda ação é 2, o preço da terceira ação é 3, do quarta ação é 4, da quarta ação é 4, né? Esqueça essa parte de baixo aqui, que já é a divisão, tá? Mas o que a gente quer saber é melhor a gente comprar essas duas aqui juntas? É melhor a gente comprar essas duas aqui, que é o subarranjo, tá? É melhor a gente comprar essas duas só? Ou é melhor a gente comprar essas três juntas? Para esse vetor aqui, possivelmente é melhor comprar as três, né? As quatro, na realidade, né? Porque o subarranjo máximo aqui vai ser 2 mais 1 mais 3 mais 4, né? Certo? Isso aqui vai dar 10, é como se fosse 10 reais aqui, né? Então, o subarranjo máximo, nesse caso, é a soma do vetor completo para aquela instância do problema, tá? Se a gente pensar de maneira ingênua, tá? A gente pode fazer um algoritmo aqui direto com duas estruturas de repetição, tá? Então, por exemplo, o melhor ganho, né? A melhor data de compra, que está definido como esse melhor ganho como um inteiro muito pequeno, né? Aqui a melhor data como vazio, a melhor data de comprar e a melhor data de vender, né? Os dois como vazio. Né? E aí a gente só vai fazer uma comparação, tá? Aqui tem dois FOIs alinhados e a gente vai fazer comparação, subtrair o preço, né? De J pelo preço de I, né? Então, o preço da posição 2, né? Por exemplo, aqui, né? Se o vetor começar da posição 1 menos o preço da posição 1, que é o que está sendo feito aqui no algoritmo, e a gente compara com o melhor ganho atual, tá? Então, se fosse o atual, né, a verificação atual for maior do que a gente tem um ganho até agora, né? E aí, se isso for verdade, a gente substitui, né? Certo? E aí, no final, retorna a melhor data de comprar e a melhor data de vender, tá? Certo? Então, o que a gente está fazendo é a soma de subvetores de um vetor, tá? E tirando o máximo disso, né? O máximo é esse carinha aqui, tá? A gente vai maximizar o resultado, tá? A gente chama esse problema de maximização, tá? Em otimização combinatória, que a gente vai falar mais na frente disso, tá? Mas se vocês olharem direitinho, como a gente tem dois fors aqui, se vocês fizerem uma conta rápida aí em termos de complexidade de algoritmos iterativos, vocês vão ver que esse algoritmo é n ao quadrado, né? Então, aqui vai de 1 até n, e esse cara aqui vai de somatório de J igual a 1 até n também, né? Se a gente generalizar, né? Então, isso vai virar um n vezes n mais 1 sobre 2, isso vai dar n vezes n, que é n ao quadrado, né? Certo? Eu não vou abrir essa conta por conta do tempo agora, né? Mas espero que vocês tenham exercitado isso em casa já, né? E aí, para tentar diminuir esse tempo de execução de n ao quadrado, a gente pode aplicar o paradigma. Isso aqui a gente não aplicou o paradigma de divisão e conquista aqui, né? A gente ingenuamente fez uma comparação exaustiva da posição atual com a próxima, né?
com a soma dos dois e obteve o resultado, né? Beleza, isso é bem ingênuo, né? A gente pode usar o paradigma de divisão e conquista para tentar resolver esse problema, tá? Ao invés de fazer busca exaustiva diretamente no vetor, né? Se a gente considerar o paradigma de divisão e conquista, a gente vai trabalhar com a divisão do arranjo, né? E maximizar a soma dos elementos do vetor, tá? Eu vou trazer logo para cá, porque vai ficar mais claro do que está nos slides, eu acredito. Tá? Se a gente pensar em tentar definir como esse problema é representado, tá? Se a gente pensar naquela mesma instância do problema que eu coloquei para vocês, 1, 2, 3, 4, né? Vetor 4 posições, ao invés de a gente fazer da forma ingênua, a gente vai fazer da forma de divisão e conquista agora, né? A gente sempre vai dividir esse cara por 2, né? Parecido com a resolução do mesh sort, né? A gente vai pegar n aqui, que é 4, vai fazer n sobre 2, né? Isso vai até dar uma cara para a gente do que é a recorrência, né? Aparentemente aqui é 2 vezes t de n sobre 2, né? Mas vamos confirmar mais na frente isso. Então a gente dividiu por 2 aqui, vai ter 1 e 2 o vetor, depois divide por 2 de novo aqui, vai ter 1 e 2, né? Até chegar no caso básico, né? Então eu tenho um vetor aqui que é 1, vetor só com um elemento que é 2, outro vetor com um elemento que é 3, outro vetor com um elemento que é 4. Tá? Aí o que a gente vai fazer, tá? A gente vai olhar e vai perguntar aqui, tá? Qual é o máximo, né? Em relação a esse primeiro vetor. Qual é o máximo daqui? O máximo é o próprio 1, né? Então a gente vai somar 1 com 0, porque a gente não tem nenhuma outra posição. E a gente vai utilizar uma variável aqui, que é chamada de max, para acumular sempre o máximo atual, tá? Que é aquele não algoritmo ingênuo, ele estava utilizando o best profit, né? Certo? Para representar o máximo, tá? Por isso que ele está maximizando aqui, né? Está dizendo, ó, verifique o preço de cada ação e compare com o máximo atual, né? Então, se o valor que eu estou verificando agora for maior que o máximo ganho, a gente substitui o máximo ganho atual pelo subconjunto das somas de vetores menores, né? Se a gente pensar nisso aqui, né? Isso vai se repetir como um padrão para o outro vetor com um elemento, tá? Então, se a gente olhar para o 2 aqui, 2 vai ser comparado, vai ser somado aqui com 0, considerando que eu não tenho mais nenhuma outra posição. Eu tiro o máximo, comparado na realidade, né, com 0, eu tiro o máximo desse cara, vai ser o próprio 2, né? Então, para esse subproblema aqui, né, o máximo é 2, tá? Aí a gente vai usar uma variável que a gente vai chamar de cross, tá? Aí, o que é que vai significar esse cross em relação ao máximo? Porque a gente sabe que em relação a esse subconjunto, esse subvetor, né, o subarranjo, o sublista, o máximo dele é 1 porque só tem um elemento, o máximo desse é 2 porque só tem um elemento, mas quando a gente combinar, lembra lá, é dividir, conquistar e combinar, né? Então, dividir e conquistar, a gente verificou o máximo, né? Dividir aqui virou 2, conquistar, a gente calculou o máximo, que é 2 também. E o combinar, a gente combinou agora, tá? Que virou um vetor com 2 elementos agora. Esse cross representa a junção desses dois, tá? Em relação a isso, eu vou fazer a soma desse carinha, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, eu vou somar 1 com 2, isso vai virar 3, tá? Então, e no próximo passo, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai maximizar o 2 em relação ao 3, o 2 em relação ao 3 em relação ao 1, né? Essa mesma coisa acontece na parte direita aqui do vetor, tá? Então, aqui o máximo de 3 com ele mesmo é 3, né? O 4 com ele mesmo é 4. E aí a gente combina, vira 3 e 4, e o cross aqui vai virar 7, tá? Certo? Se a gente pensar na repetição
em relação à maximização, a gente vai ter a comparação do máximo, né? Vai ter a computação do máximo entre 1, 2 e 3, isso vai virar, o máximo sai de 1 ou de 2 para virar 3 agora, tá? E aí a gente vai ter o máximo entre 3, 4 e 7, que vai ser o próprio 7, né? E agora a gente vai ter a combinação final, né? Que vai resultar na soma de todos os elementos do vetor, tá? Vocês olharem direitinho, realmente para um vetor faz sentido, né? Que o cross agora nesse caso seja 10 e o máximo também seja 10, né? Certo? Esse máximo aqui está marcando o máximo atual da combinação anterior, tá? O máximo aqui vai ser 4 mais 3 mais 2 mais 1, né? Isso aqui vai ser 10, o valor da soma, né? Então, o máximo é a soma de todos os valores do vetor, dado que o vetor seja todo positivo, tá? Então, se o problema do subconjunto máximo, do subarray, né? O subvetor máximo, ou sublista máxima, né? Do problema da sublista máxima. Se o vetor, todos os elementos do vetor forem positivos, o resultado da maximização vai ser a soma de todos os elementos do vetor, né? Isso aí eu acredito que é bem claro, né? Porém, né, se a gente considerar uma instância do problema diferente, com números negativos, né, isso não vai ser mais verdade, tá? Por isso que o problema é interessante, né? Para maximização, né? Porque nem sempre a soma do vetor completo é o subconjunto máximo, tá? O subarranjo, desculpa, não é subconjunto, né? Para esse caso aqui, né? Um subvetor máximo, né? Então, nem sempre é verdade, né? Dado que, se a gente olhar direitinho aí, né? A gente pode dividir, né? Do mesmo jeito, né? Seguindo o mesmo padrão por 2 aqui, vai virar um menos 2, divide de novo, vai virar 1 e menos 2, divide de novo, vai virar 3 menos 4. Se a gente seguir a mesma lógica, o máximo desse cara vai ser 1, o máximo desse cara aqui vai ser menos 2, e o máximo desse cara aqui vai ser, do cross, né, vai ser menos 1, né? Na realidade, o cross vai ser menos 1, não é o máximo ainda, né? Se a gente olhar agora para esse outro lado do vetor, vou ter 3 como máximo, para o caso base. Aqui também menos 4, depois eu vou ter no cross menos 1. Tá? Se a gente seguir em frente, né, a gente vai ter a maximização desses carinhas aqui, né? O máximo entre 1, menos 1 e menos 2 é 1, né? E agora a gente tem o máximo entre esse outro aqui, né? Certo? O máximo entre 3, menos 1 e menos 4, que vai virar o próprio 3, né? E aí, o que é que a gente faz, né? A gente vai chegar à conclusão, quando a gente fizer o cross desse aqui, o valor vai ser menor, né? Porque a gente vai ter menos 6, né? Mais 4, né? Vai dar menos 2, então não é um valor maior que esses anteriores, tá? Por isso que a soma não é interessante do vetor todo, né? Então, para esse caso aqui, o máximo vai ser esse cara aqui, 3, né? O ganho maior que a gente vai ter, se a gente pensar em lucro em relação a ações, não é interessante a gente comprar as 4 ações, né? É melhor a gente comprar as ações que representam subconjunto, né? 3, né? Na realidade, né? Um elemento só, né? Então é melhor a gente comprar a ação 3 aqui do que comprar todas, né? Para esse caso, tá? Se a gente pensar em outro problema também, tá 1, 2, 3, menos 4, por exemplo, agora. A gente tem o mesmo processo se repetindo, tá? Vê que tem um padrão aqui, né? A gente divide sempre o problema, combina, conquista e combina, né? É o divisão e conquista, né? Então tem 1, 2, 3, maximiza isso, vai virar 1, 2, né? 3 menos 4.
quando a gente fizer esse cross aqui, que vocês vão ver no algoritmo que está no slide, ele vai virar 3. Quando a gente calcular aqui, vai virar -1, né? Quando a gente calcular esse carinha aqui, né? Quando a gente maximizar esse lado, né? E esse lado aqui, a maximização vai ser 3 para os dois lados, né? Se a gente somar esse cara aqui, vai dar 5, né? 5, 6, -4 vai ser 2, né? Não vai ser interessante comprar todas as ações, né? Se a gente considerando e continuar considerando isso uma ação, cada elemento desse. Qual é o interessante, né? Para esse caso, né? O máximo vai ser 6, né? Certo? Vai ser esse subconjunto aqui, né? O 1, 2 e o 3, né? Certo? Então, o algoritmo vai ter que somar esse cara, o cross, porque a gente vai precisar somar esses caras aqui, né? Certo? Por isso está chamando de cross de cruzada, né? Uma soma cruzada entre subvetores, né? Que a gente vai ter que somar esse com esse, né? Esse com esse cara, né? Para saber se é interessante. E aqui a gente está somando no cross esse com esse. Por isso que a gente chegou na maximização de 6, tá? Aqui em cima. Certo. Como tem um tempinho ainda, uns minutinhos, tá? A gente considerar rapidinho o algoritmo para isso, tá? Ele pode ser definido recursivamente, né? Vocês lembrarem lá do cross, quando eu falei, essa função aqui, tá? Find max crossing subarray, né? Certo? E aí a gente vai sempre fazer aquilo que eu coloquei anteriormente, né? Dividir, né? A gente divide ao meio o vetor, por isso que a gente está somando o máximo e o mínimo com o máximo índice do vetor, dividindo por 2 e pegando o piso dessa conta, né? E aí a gente chama recursivamente a função encontra subarray máximo 2 vezes, né? Então, meu palpite foi correto lá no início, né? Eu tenho 2t de n sobre 2, né? Possivelmente aqui, né? Eu tenho 2 chamadas recursivas da função. Então, a gente sempre divide por 2, né? Esse cara, por isso que a gente chama 2 vezes recursivamente, do mínimo até a metade, da metade mais 1 até o máximo, né? E aí, quando a gente fizer isso, para cada cara desse, a gente calcula o cross, né? E verifica e faz a maximização, que é isso aqui, né? Então, essa aqui é a maximização, isso aqui é a soma de vetores que se cruzam, e aqui são as chamadas recursivas, né? Se a gente olhar para a função, para a simulação disso, né? Vou fazer rapidinho aqui, só para ficar mais completa a apresentação, tá? A gente pensar no 1, 2, 3, 4 lá do começo, a gente vai ter a chamada recursiva da primeira parte, a chamada recursiva da segunda parte, e o cálculo do cross, né? Então, a gente vai pensar do meio para o final, né? Então, a gente está fazendo a interação da direita para a esquerda, né? O algoritmo iterativo, e vai fazer a soma dos vetores que se cruzam, né? Como eu coloquei para vocês como resultado. E aqui é só uma sumarização que vocês vão poder ver com mais detalhes nos slides que estão postados, que vão ser postados na realidade, né? Eu não postei esse slide, né? E só para confirmar a recorrência, né? Se olhar direitinho, é exatamente o que eu falei, né? 2 vezes t de n sobre 2, mais n vezes do cross, tá? Isso aqui é representando a soma dos vetores que têm valores que se cruzam, né? Certo? Se a gente pensar no tempo de execução, vai ter aqui uma continha, eu vou passar rápido nela, tá? Na realidade, não está nos slides, né? Ficou como um exercício aqui, então, também. Certo? É só aplicar o método mesh, por exemplo, aqui, que dá para verificar rapidinho qual é o tempo de execução, tá? Por hoje é isso, tá, pessoal? Eu vou postar para vocês. Na sexta-feira eu abro para perguntas, tá? Porque hoje não vai dar tempo. Boa noite para todos. Eu vou postar esses 2 materiais no slide. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tá?